Esse filme é baseado em uma história real e em algum momento já foi um dos meus filmes favoritos, War Dogs ou Cães de Guerra. David está em seu carro parado enquanto fuma um cigarro de procedência duvidosa. Um guarda de segurança chega e diz que ele não pode estacionar ali. David diz que tem um cliente, mas o guarda diz que mesmo assim ele não pode estacionar e nem fumar ali. David então vai embora. David trabalha como massagista. Enquanto ele faz massagem em um homem, ouvimos uma narração sobre um pouco de sua vida. Ele citando a faculdade, que foi demitido de 6 empregos e o quão perdido se sentia na vida. Apesar de que seu trabalho não era tão ruim, pois ele ganhava $75 a hora massageando homens ricos de Miami, ele não tinha o suficiente, almejava mais. Então ele tinha um plano para mudar isso. Ele gastou todas suas economias em 65 caixas de lençóis de linha premium, mas quando tentou vender para um asilo de pessoas de terceira idade, o dono disse a ele que não era o adequado para uma pessoa de mais de 80 anos, que era muito excessivo e que obviamente ele não gastaria dinheiro com isso. Logo após esse fracasso, ele viu o quão difícil seria vender isso e que seu plano falhou terrivelmente. Agora o David está em um funeral. Ele conversa com outro cara que pergunta a ele por que o David simplesmente não revende as caixas. Ele diz que não funciona assim, pois ele comprou a granel, mas nisso o cara pergunta se aquele que vem ali é o Efrain. David diz que sim e que achava que ele ainda estava em Los Angeles. Novamente em narração, David conta que aquele é o Efrain de Veroli, seu melhor amigo de infância, mas que não via ele desde a 10ª série, quando o Efrain foi morar com o seu tio. Eles trocam olhares e parece uma conexão instantânea. Quando o funeral acaba, eles se encontram. David pergunta se o Efrain veio só pelo funeral e ele responde que não, e que esperava ver o David lá. Também diz que ligou para sua casa e que a mãe do David não quis dar o seu número. Efrain convida o David para dar uma volta. Ele nega dizendo que tem um cliente às 4 horas. O Efrain diz para ele simplesmente cancelar. O David pensa um pouco e acaba aceitando. Enquanto estão a caminho para comprar erva, eles conversam um pouco. David pergunta o que o Efrain estava fazendo exatamente. Ele diz que basicamente seu negócio é comprar armas e munições de reservas da polícia e revender na internet, mas que decidiu voltar para Miami depois que seu tio lhe aplicou um golpe de $70 mil. Então, ele voltou para iniciar o seu próprio negócio. Efrain desce para comprar a jamba, mas um cara olha e diz que o vendedor saiu, mas que ele também tem para vender. Ele pede $300 e o Efrain aceita. Porém, o cara, depois que recebe o dinheiro, simplesmente ignora ele. O Efrain pergunta onde está o pacote, mas os caras falam pra ele vazar de lá e ameaçam ele com um revólver. Efrain diz que tudo bem e caminha de volta para o carro, mas ele abre o porta-malas, o David olha confuso e do nada o Efrain saca o que parece ser uma Tec 9 e sai dando tiro pra todo lado. David pergunta que porra foi essa e o Efrain diz pra ele ficar tranquilo, que ele tem licença nível 3 para armas de fogo e que conhece outro vendedor de erva por perto. David chega em sua casa, no sofá está sua namorada. Em volta vemos aquele monte de caixas de lençóis que ele tinha falado. Sua namorada pergunta como foi o funeral e ele responde que foi incrível. Ela olha estranhando e diz que ele está muito chapado. O David, rindo, diz que ele quis dizer que o funeral foi triste, mas que foi incrível porque encontrou o seu amigo de infância, o qual ele já tinha contado histórias sobre pra ela antes. Eu acho que os dois personagens desse filme já ficam muito bem explicados em menos de 15 minutos. A gente já consegue entender por onde vai a história. De um lado, temos um cara que já falhou muitas vezes na vida e que busca desesperadamente ter sucesso com algo, mas que não consegue. E apesar dele ter uma vida tranquila, ter uma namorada linda, não é o suficiente. Ele sente necessidade, seja de mais dinheiro ou talvez de mais poder. E do outro lado temos o Efrain, que é um cara que tem dinheiro e tem poder, e que, como o próprio David disse, o Efrain é um cara que quando a vida lhe dá um golpe, ele não abaixa a cabeça, ele devolve. David entra em uma oficina, lá está o Efrain negociando pelo telefone. Quando encerra, ele explica que agora está trabalhando diretamente com o exército dos Estados Unidos. Efrain diz que nas últimas semanas ganhou $200 mil e mostra para o David como funciona a compra e venda na internet, e ele fica impressionado. De noite, quando está em casa assistindo televisão, sua namorada sai do banheiro e revela que está grávida. Ela bem emocionada, porém o David logo muda o semblante. No dia seguinte, ele conta para o Efrain e diz que está completamente fudido, pois ele não sabe como vai sustentar essa família. Efrain diz que talvez ele deveria trabalhar para ele, que com a guerra do Iraque tem muitas oportunidades
e que ele precisa de um sócio, porém não confia em mais ninguém. David diz que não é a favor dessa guerra. O Ephraim diz que ele também não é, mas que não se trata de ser a favor da guerra, pois ela já está acontecendo, se trata de ser a favor do dinheiro, e o David começa a entender. Porém, o maior problema do David era dizer para Is, sua namorada. Então ele decidiu mentir, falando para ela que graças aos contatos do Ephraim, agora ele poderia vender lençóis para o exército. Então começava a empreitada de David como um provedor de armas. Ele passou semanas entendendo o negócio com Ephraim e buscando por oportunidades no mercado. Agora conhecemos o Ralph, um judeu empresário que era quem colocava o dinheiro para sustentar as ofertas e em troca recebia 25% dos ganhos, ou o que ele achava que era o 25%. E só fazia isso porque o Ephraim alegava a ele que comercializava armas apenas para a proteção de Israel. Em uma balada, Ephraim e David estão conversando. David fala sobre um contato novo que conseguiu chamado Henry Girard. Ephraim, surpreso, pergunta como ele conseguiu esse contato, pois diz que esse cara é basicamente o maior provedor que tem há mais de 20 anos e que inclusive ele trabalha com os dois lados da guerra. É um completo animal e louco pelo dinheiro. Depois de entrar em uma confusão na balada, os dois amigos vão jantar em uma lanchonete e David recebe uma ligação. É o Capitão Santos, fechando um negócio de beretas. David diz para o Ephraim que não acredita, pois esse é o maior acordo que eles já tinham fechado até o momento, com um lucro de $600 mil. No dia seguinte, David está com sua namorada fazendo ultrassom, mas é interrompido por uma ligação do capitão que liga preocupado perguntando sobre o envio, pois como eram beretas que vêm da Itália, ele pergunta para o David se ele sabe da última legislação que tinha mudado na Itália, onde eles proibiram qualquer envio de armamento para o Iraque. David, sem entender nada, porque obviamente ele não fazia ideia, diz que sim, que ele está ciente e que estão fazendo um acordo novo. Quando está contando para o Ephraim, ele diz que não tem problemas, que eles poderiam usar a Jordânia como um intermediário, pois faz fronteira com o Iraque e é um aliado dos Estados Unidos. Mas agora vai começar uma sequência de loucura. David está em uma janta, uma mulher diz para ele ter cuidado com o Ephraim, pois ele roubou $70 mil do seu próprio pai, e que por isso toda a sua família deixou de falar com ele. David, confuso, diz que não, que a história foi ao contrário, mas a mulher continua insistindo em sua versão. De repente o Ephraim chega e fica meio bravo, pois ele não foi convidado a essa janta, e diz para o David que a Jordânia estava retendo o armamento. Na mesma hora, o capitão liga e pergunta por que as armas estavam na Jordânia. Ephraim tenta buscar uma alternativa, mas o capitão nega e diz que vai cancelar o contrato. E no meio de tudo isso, a namorada do David estava escutando tudo, e agora não tem mais como. David é obrigado a revelar a verdade sobre o que faz. Ephraim entra no quarto e pergunta se o David tem passaporte, pois eles vão ter que ir até a Jordânia. Eles chegam na Jordânia e vão até uns caras duvidosos, que diziam ter contatos no governo, e junto com um menino de 11 anos que estava como tradutor, eles dizem que a licença estava vencida e demoraria 6 semanas para renovar. Eles dizem que é impossível. Ephraim libera $1.400 pro cara e eles fecham o negócio. Porém, se passam 3 dias e não tiveram mais respostas, até que uma ligação chega e finalmente eles conseguem as armas. Porém, está em um caminhão e junto um motorista que se chama Marlboro. David diz que eles precisavam enviar por avião, mas o molequinho diz que via terrestre não precisava de licença, então que era o único meio pelo qual eles poderiam levar as suas armas. Sem saída, eles começam a travessia de cruzar a fronteira com o Iraque junto com o Marlboro. Já de manhã, quando estão em território do Iraque, no posto de gasolina, são surpreendidos por um grupo de mercenários que vem atirando de longe. Ephraim sobe no caminhão e grita pelo Marlboro, que vê o que está acontecendo e corre. Mas os mercenários recuam, pois o exército americano chega para salvar. Eles conseguem levar o armamento para o capitão, que fica surpreso por eles terem cruzado o Triângulo da Morte. Agradece pelo trabalho e libera o pagamento. Por esse contrato, eles ganharam quase $3 milhões e suas vidas mudaram por completo. Carro e apartamento de luxo, que inclusive eles compraram no mesmo prédio, e claro, a empresa cresceu demais. Um certo dia, quando David estava cuidando de sua filhinha na madrugada, ele acha algo estranho no site e chama o Ephraim para ver. Era simplesmente um pedido em proporções gigantes, como por exemplo 100 milhões de balas de AK-47, tudo pro Afeganistão. E claro, eles iriam tentar fechar o contrato. Eles viajam para Las Vegas e vão em uma conferência onde o foco é basicamente armamento. Porém, eles percebem que a logística para conseguir esse contrato seria impossível e teriam que fechar com muitos provedores, perdendo totalmente o lucro. Quando David está no cassino jogando, um homem se senta do lado dele. E logo depois, vemos ele buscando pelo Ephraim e diz que o Henry Girard
estava esperando por eles no bar. Quando chegam para uma reunião, o Henry basicamente diz que pode fechar o pedido completo. Efraim, desconfiado, pergunta se ele tem noção que são 100 milhões de munições. Ele diz que sim, e que pode dar conta do recado, pois ele tem contatos na Albânia, um país que se preparou anos por uma guerra que nunca chegou, e como estava em processo de entrar para a OTAN, eles estavam jogando fora qualquer armamento soviético, então era possível conseguir tudo por um preço ridículo. Efraim pergunta então por que ele não tenta pegar o contrato sozinho, e Henry diz que não está habilitado para fazer negócio nenhum com o governo dos Estados Unidos, pois está em uma lista negra. David fica preocupado sobre essa informação, mas acaba sendo convencido pelo Efraim de prosseguir com o trabalho. Na manhã seguinte, eles fecham um acordo e se preparam para ir para a Albânia. Eles chegam na Albânia, são recebidos pelo exército e de fato, lá eles tinham 126 milhões de munições para a K-47, que faz o Efraim delirar por completo. Eles enviam a proposta para o governo e depois de 5 meses, eles conseguem o contrato. Eles vão para uma reunião, mas como estavam nervosos, decidem fumar no carro e chegam lá totalmente chapados. E dizem a eles que a oferta foi muito atrativa para deixar passar, o que faz o Efraim questionar o porquê, e basicamente porque eles se rebaixaram completamente em relação à concorrência. O Efraim pergunta quanto e eles respondem que eles estavam 53 milhões de dólares mais baixo. O Efraim enlouquece de vez. Mesmo assim, o acordo continua, porém com um problema. E dessa vez era realmente um problema sério. O David descobre que as balas são da China e que evidentemente os Estados Unidos não iriam receber balas chinesas. O Henry tira o corpo fora do problema e deixa David e Efraim sozinhos nessa. Porém, como sempre, Efraim tem uma ideia e diz que eles poderiam embalar tudo novamente, pois as balas só são chinesas se a caixa diz que são chinesas, e assim eles poderiam economizar muito dinheiro com os pacotes trocando caixas de madeira por caixas de cartão mais compactas. O motorista apresenta um cara que poderia fazer o trabalho. Ele pede 100 mil dólares, que é aceito na hora, pois para eles era um dinheiro irrisório. O trabalho vai bem e eles conseguem entregar os primeiros 5 milhões de pacotes para o governo sem problema nenhum. Até que um dia, o Efraim liga e diz que descobriu que o Henry estava pagando 2 centavos por munição e que vendeu a eles a 10 centavos e que por isso queria tirar ele do acordo, mas o David não concorda e diz que o Efraim não deveria sabotar o contrato. Depois de ouvir isso, ele muda o semblante e diz que ele tem razão e depois simplesmente desliga a ligação. Mas no dia seguinte, David é sequestrado pelo Henry, que ameaça ele e diz como que ele pensou que poderia tirar ele do contrato, porém vai embora. David volta para o galpão, pega os documentos, o homem reclama que nunca recebeu nenhum pagamento e que o Efraim não atende suas ligações. David volta para Miami e conta toda a verdade para sua namorada e diz que já está fora do trabalho e que inclusive voltaria ao trabalho de massagista. David vai até a oficina e pede o dinheiro do que ele trabalhou até agora. Efraim diz para ele ficar, mas David está convencido. Diz que eles têm um contrato e tem que ser cumprido, mas Efraim se recusa a pagar qualquer dinheiro. David busca pelo contrato e não encontra. Então putaço, joga a granada que o Efraim tinha dado de presente a ele, quebrando o vidro. 3 meses se passaram, David voltou à sua vida antiga com seu antigo carro. Um dia, aquele empresário judeu chega para conversar com ele e diz que o Efraim está arrependido pelo que aconteceu e quer chegar a um acordo. David chega à lanchonete, Efraim pede desculpas e diz que não quer que ele saia de mãos vazias. Oferece pagar 50 mil dólares por ano durante 4 anos, mas David diz que ele só pode estar brincando e começa a revelar tudo o que eles fizeram, tendo Ralph do lado. Ele fala sobre a reembalagem da munição, os documentos forjados, tudo o que eles faziam e a verdadeira quantidade de dinheiro que estavam ganhando. O Efraim fica alterado e sai fora. No dia seguinte, David recebe uma ligação de um jornalista perguntando sobre a reembalagem de munição e que tem uma investigação ativa sobre isso. David desliga e quando está por descer no elevador, ele encontra o Efraim lá. Ali, eles têm uma confrontação. O David dá um soco no Efraim e quando o elevador abre, simplesmente o FBI já estava esperando por eles. O mais absurdo é que a investigação só começou porque o Efraim nunca pagou o dinheiro do cara lá da Albânia. Então durante meses a empresa já estava sendo investigada. O Ralph foi o informante principal que conseguiu a confissão do crime. Efraim foi acusado de 70 crimes federais e passou 4 anos na prisão. David se declarou culpado e passou 7 meses em prisão domiciliária. Um certo dia,
David, que volta ao seu trabalho como massagista, vai até um prédio e ele se encontra com o Henry. David, meio desconfiado, entra no apartamento. Henry pede desculpas pelo que aconteceu na Albânia e diz que ele tinha as informações erradas. E também agradece pelo David não ter citado seu nome em sua declaração. E finaliza entregando uma maleta de dinheiro como forma de agradecimento. O David nunca conseguiu silenciar a sua consciência. Ao longo do filme fica claro que ele sabe que está errado, mesmo quando tenta se convencer do contrário. Ele não é inocente, mas é humano, e é isso que salva ele no final. Ephraim, por outro lado, é a personificação da ambição, totalmente sem limites, carismático, manipulador e frio. Ele vê a guerra apenas como uma oportunidade. Não existe um dilema moral real em suas decisões. E para ele, tudo é justificável se houver lucro. Ao ser uma história que realmente aconteceu, o filme usa de humor e também de exagero. Mas a crítica é direta. A guerra virou um negócio. E nos negócios, raramente se importa com as consequências.